Eu abalei daqui muito cedo de Portugal. Tinha talvez 18 anos, 19 anos. E fui para a França, como muitos imigrantes foram, como da minha idade. Muitas pessoas, como eu não podia vir cá a Portugal, muitas pessoas levavam lembranças nessa altura para oferecer, como a minha mãe, o meu pai, mandavam ofertas. E havia um senhor que, nessa altura, trabalhava comigo e disse-me para eu ir lá buscar umas encomendas, tinha vindo de Portugal. Eu fui para a França, a minha prima, que a minha família estava no Montijo, e eu fui para a França com ela. Depois, quando cheguei à França, ao fim dos dias, aparece lá um senhor que trabalhava com o meu marido, mas longe do sítio onde a minha prima morava. Trabalhava com o meu marido, numa fábrica, e ele disse só ao meu marido é que tinha carro, porque era um moço todo, sempre foi coisa dos carros, ele tinha um carro. E esse rapaz, esse senhor, pediu ao meu marido: ó Zé, não queres ir comigo a tal sítio? Chegou-me porque uns amigos vieram de Portugal e vieram de férias e têm lá umas encomendas para mim da família. Às vezes umas choricinhas, umas coisas, bom assim. E ele veio, meu marido veio com ele à casa da minha prima. Pronto, foi assim que a gente se conheceu. Conhecemos, bom, eu vi-o assim muito magrinho, estamos a ler as fotografias de casamento, magrinho, muito bonitinho, para mim achei-o bonito, como achei-o engraçado e foi assim. Pronto, ele depois começou a vir com esse rapaz, porque como esse rapaz não tinha carro, às vezes vinham à casa da minha prima com a família, com a filha, com a mulher e um filho, parece que na altura tinha um filho. Foi assim, eu comecei a engraçar com ele, pronto, com o meu marido, e depois foi assim. Então começámos a namorar, depois ele começou a andar atrás de mim, vinha à casa da minha prima, e depois eu disse logo... Não sei se é verdade, se não eras tu que andavas atrás de mim. E depois eu disse onde é que trabalhava, eu trabalhava em Paris, numa fábrica de papel, e ele, como trabalhava de noite, vinha ter comigo à hora do almoço, no sítio onde eu trabalhava. E isso foi assim, começámos a conversar e coisa. Foi assim que começámos a namorar. Namorámos que 8 meses, também não namorámos muito tempo. O namoro era quando ele vinha, quando ele vinha à fábrica onde eu trabalhava à hora do almoço, falávamos um bocadinho ali um com o outro, coisa, mas eu depois tinha que ir trabalhar, não é? E quando era coisa, vinha ao fim de semana, ou de sábado ou ao domingo, vinha à casa da minha prima. A minha prima vivia num apartamento, e nesse apartamento havia uma entradazinha, e então tínhamos ali 2 cadeiras, como aqui usavam fazer isso em Portugal, não é? Naquele tempo. Punhamos 2 cadeiras e eu conversava ali naquela entrada, coisa, e depois como tinha uma porta ali ao pé da cozinha, fechavam a porta e quem estava lá na sala iam para a sala e a gente estava ali naquele cantinho. E depois às vezes, quando ele antes da balar, estávamos um bocadinho ali à porta no corredor. Eu fui para lá em 1970 e casámos em 72. E, portanto, não merecia a pena, a gente gostava um do outro, olha, pronto, não merecia a pena andarmos para trás e para dentro, uma coisa. Decidimos em casar, arranjámos um apartamento, naquela altura custou, depois também não podemos já estar há muito tempo. Eu trabalhava, o meu marido trabalhava, bom, a gente arranjámos, não tivemos nunca ajuda de ninguém, o casamento foi, convidámos amigos, quer dizer, eu mandei ir, meus pais viviam no campo cá, também não tinham posses. Eu, graças a Deus, já tinha ganhado algum dinheirinho lá, porque a vida lá já naquela altura era diferente e a gente consegui arranjar dinheiro. Mandei os meus pais e a minha irmã ao nosso casamento, paguei-lhe os bilhetes, eles tiraram o passaporte, tiraram tudo de cá, trataram disso tudo, e eu mandei-lhe os bilhetes. Naquela altura foram de comboio, pois não era avião. Eu paguei-lhe os bilhetes à minha irmã, aos meus pais, e eles foram ao meu casamento. Meus pais já tinham estado antes lá, já tiveram antes, mas o casamento foi a minha avó. Até vivíamos lá numa casinha muito pequenina, às vezes as coisas lá em França não foi fácil. Quando casamos, alugámos um apartamento, mas um bom apartamento, mas ao fim de pouco tempo vimos que não conseguíamos ganhar para pagar o apartamento e pronto, havia outras complicações. Fomos obrigados a abandonar, a deixar. E para um apartamento mais pequeno e muito mais barato, não é? Ora bem,
Tivemos lá, não sei quantos anos. Foi quando nasceu o Carlos. Foi quando nasceu o nosso filho. Tivemos lá quase 4 anos. Pronto, eu nessa altura mudei de trabalho, mas sempre com a mesma profissão. Para uma fábrica mais perto, para me aproximar um bocadinho mais da fábrica onde ela trabalhava, e foi assim que eu fiz. Aí conseguimos arranjar um apartamento, um T3. Um Tinha T3, dois quartos. um T3, mas nessa altura aí os patrões participam Tem nesses uma apartamentos. participação, quer dizer, uma percentagem. já tínhamos o nosso filho, tinha 4 anos, 4 aninhos já, e então como o meu marido não tinha mudado de trabalho, já ganhava um bocadinho mais na fábrica anterior, não era? Ganhavas mais. Depois o salário dobrou logo. Depois ganhava mais e depois mais. era ali perto, pronto, era mais perto da fábrica, onde, como ele disse, onde eu trabalhava. Depois pedimos aquele apartamento, dissemos aos patrões, e eles deram-nos 3 apartamentos à escolha. A gente fomos ver e gostámos daquele apartamento, ficámos naquele apartamento, até tivemos lá 30 anos, nesse apartamento. Nós casámos em setembro de 72 e o meu filho nasceu a 4 de maio de 74. Fomos à Rússia 4 dias, 4 ou 5, já não me lembro. Fui eu e foi o meu marido, porque tinha direito a ele também a ir, por coisa da fábrica onde eu trabalhava. E depois, até na nossa ideia, digo assim, olha, fomos arranjar uma menina na Rússia. Porque a menina, sim, ao fim de 9 meses da gente ter ido à Rússia, a gente foi em fevereiro. Ao fim de 9 meses ela nasceu, a menina nasceu. Eu aprendi com ela, às vezes a gente também se zanga muito com o outro, lá isso não. Mas olha, a gente sabemos compreender. O meu marido num sentido é mais calmo do que eu. Eu sou uma ralheta. É como às vezes dizem, o meu filho também diz que tem de mim, também é ralheta. Os filhos às vezes diziam-lhe assim, ó pai, tu és tão ralheta. E eu digo, olha, eu saio à avó. Sou ralheta, mas não sou, como é que eu ia dizer? Às vezes, tu deixaste isto desarmado, olha lá, mas porque é que não arrumas a coisa? Porque assim, porque assado. Mas pronto, é só naquela altura. 5 minutos já estou a falar bem para o meu marido. Ainda nunca na vida tivemos sem se falar um com o outro. Não somos daquelas pessoas de andar muito, o meu marido não é muito assim, dar agarrado ou fazer assim, assim muito coisa, não. Mas pronto, já dura há 50, quase 52. Miminho, às vezes um beijinho, às vezes um beijinho, mas durante o dia não. O meu marido não é muito daquelas pessoas muito agarrado, não é disso. Para um beijinho. Quem é que trouxe isso? Está vendo? Não me dá o beijinho. Dodô! Vai lá. Vai lá. Ainda nunca fui para lá de nenhum sem o meu marido. Isso não, tenho que ir. Gosto de dançar com ele, com outras pessoas, gosto de ir aos bailes. É uma coisa que ele tem dito muitas vezes. Sabes que eu gosto de dançar, eu sei dançar e gosto de dançar. E se ele sabe dançar o que sabe um pouco, fui eu que o ensinei. Porque uma boa professora. Eu já tenho dito às vezes a certas pessoas, eu saí ao meu pai era pequenino, mas dançarino. E aprendi, é verdade que aprendia muito gente no campo, a gente também às vezes temos os nossos, fazia-se bailes, fazia-se coisas e íamos a um lado, íamos ao outro. Nós temos feito algumas viagens juntos, temos passeado juntos. Sim. Sempre juntos. Com amigos, temos ido excursões, temos ido... Festas juntos. Assim, a festas, quando a gente pode, a Na gente França passávamos fim do ano com amigos, italianos, franceses. Temos de ter paciência, se há um que tem um feitio, temos que concordar às vezes com o feitio um do outro, porque não se pode uma pessoa para durar 50 anos de casados e depois é assim... Não é fácil, não? Trabalhamos... Não é fácil. Sim, não é fácil. Às vezes realmente não é só dizer que gosto desta pessoa. A gente temos que compreender, não sei, acho que temos que compreender o feitio da pessoa, não é?